você tem as instituições se enfraquecendo e se misturando ao crime, como é o caso do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Norte... Mas, Elaine, falando disso, eu queria só aproveitar... Isso é o caso do mundo. Eu queria só aproveitar isso e o que o Capês falou, que tem uma coisa importante nesse fato, que as pessoas precisam se atentar, que é essa coletiva do ministro Dino. O cargo dele é cargo de governo, não é cargo de Estado. Quem investiga, quem apura e quem deve dar satisfação desse caso é a instituição de Estado, não é a instituição de governo. Porque quando não é a polícia que é a responsável, quando não é o Ministério Público que é o responsável, que dá esse tipo de informação pública, de acordo e respeitando aquilo que pode ser falado do ponto de vista da investigação, que ainda não foi concluída, quando um cargo de governo que tem interesse político usa do microfone público para fazer esse tipo de satisfação, é politizar uma investigação. Então, eu te respondo. É um erro o ministro da Justiça assumir a declaração que ele fez hoje. Isso deveria ser função do Ministério Público ou da polícia. Essa foi uma promessa que ele fez para a irmã da Marielle e outra. Pior ainda. Questão pessoal. Elaine, ele está lá para cumprir promessa individual. E a impessoalidade? E a impessoalidade que deve imperar? É impessoal, ninguém tem que ter privilégio de obter investigações, ninguém tem que fazer promessas a ninguém. E quem tem que se comunicar numa investigação estadual. Como não? Investigação Tantos estadual. casos emblemáticos no Brasil? Não, de responsabilidade do MP estadual é o MP que tem que falar. Veja o caso do Sérgio Moro. Defende direitos humanos. Veja o caso do Sérgio Moro, que a Polícia Federal também desbaratou uma operação para matar o Sérgio Moro. Aí vem Lula, fala que é uma armação. Exatamente. Um plano muito mais complexo e sofisticado que da Marielle. Bom, mas então Só que era o narcotráfico. Aí morreu. O que ele quer dizer é o seguinte, se é um cargo de governo, ele deve se preservar, porque senão ele vai ter que ter essa manifestação sempre. Em todos os casos, sejam casos que vão diretamente ao interesse político, sejam contrariamente. Eu repito, é uma tragédia, um assassinato covarde de uma moça que era vereadora, uma grande promessa política, uma vida jovem, ceifada e que merece uma investigação profunda, técnica, comandada por autoridades de Estado, não por autoridades de governo. Nós não podemos dar qualquer margem para que alguém fale que a Mas já deu, já tem. Já ocorreu. Ele não está à frente. E eu espero que sejam descobertos todos, da Justiça. Inclusive não os é mandantes. função dele fazer o que foi feito, Elaine. Não é função dele. Ele usurpou uma atribuição para buscar benefício político. Isso não existe. O ministro da Justiça não tem função de fazer esse tipo de satisfação. Mas ele não fez. Ele solicitou ao Carlos Azara, o Antônio Carlos Aras. Exatamente. Ficar declarando que ele fez ali. Mas o MP responsável é o MP do Rio. Não, mas e se a Polícia Federal for colaboradora, a condução deveria ser do MP do Rio. Olha, vamos lá. Houve, digamos assim, Procurador-Geral da República requer a federalização, atestando a incapacidade das autoridades. Isso, aí acabou o papel dele. Estados Unidos, então, o caso sai do Estado do Rio de Janeiro, as autoridades estaduais do Rio de Janeiro não tiveram competência para descobrir o crime, vai para a área federal. Assume o Procurador da República, Ministério Público Federal, e assume a Polícia Federal. Casos que a Polícia Federal está investigando por competência originária própria, com base na lei, na Constituição, ele pode até se manifestar. Sim. Só que a Polícia Federal é força... ministro da Justiça, repito, a Polícia Federal é força auxiliar. Não conduza. Um acordo feito com a autoridade estadual. Mas parece. Não Foi o que parece. O que ele falou... olha a frase do Dino. Nós entramos em outro patamar, nós solucionamos, nós obtivemos uma força auxiliar que mandou fazer busca e apreensão. Se ele é auxiliar, ele não pode assinar direto. E se alguém quer falar, que fale o delegado da Polícia Federal, o delegado da Polícia Federal encarregado da investigação, ao lado do representante do Ministério Público Estadual, ao lado do representante da Polícia Estadual do Rio. O ministro não tem nem que estar presente. Eram eles que falaram hoje. O ministro não tem nem que estar presente. A função dele é de Estado, não é de governo, não é de Estado. As autoridades policiais têm que tomar frente e declarar. Mas elas é que tomaram. Agora. Ele só buscou holofote, só quis os 5 minutos de fama. De quem a gente viu aqui há pouco a declaração, em todas as emissoras a gente está assistindo a fala.
Eu vi, foi da comissão lá da Polícia Federal. Eu acabei de assistir aqui o Flávio Dino. Ministério Público do Rio de Janeiro e Polícia do Rio de Janeiro. Eu acabei de assistir o Flávio Dino. Eles ficaram 2 horas dando depoimento na televisão. Quanto vale para um pretenso candidato à sucessão do governo Lula 5 minutos de fama a cada mês nas emissoras nacionais dando esse tipo de informação que não é função dele? Não pode ser até pré-campanha? Não pode ser uso indevido do cargo para benefício eleitoral futuro? Ele usar o cargo para isso. E outra coisa, quando ele disse que vão haver novas operações... Ou pode ser que o Lula não sabia de nada. Só é verdade, que ele não é um clássico. É um clássico desse, é um clássico. Agora, a pergunta que fica no entorno é: o genocídio, como disse o próprio presidente Yanomami, os garimpeiros tiveram um plano para a saída. Fala, vem aqui, meu filho, me dá sua mão. Não teve um preso. E quem comanda o garimpo na terra Yanomami, todo mundo sabe, não é novidade para ninguém, é o narcotráfico. Tanto é que chama de narcogarimpo. Exato. Todo mundo sabe que tem narcotráfico no Rio de Janeiro. A ministra Aniele Franco, ela vai para o Complexo Maré e fala, não, aqui vale a lei do tráfico, não a lei do Estado. Aquela questão do capacete foi elucidativa. Mas, Pavinato, era o que a gente estava falando aqui, que a gente comentou antes. A milícia não é tão ruim quanto o tráfico? Ou é pior? Ou seja, o tráfico é bonzinho perto da milícia? Não, é tudo crime organizado. Por que só a milícia? Mas a gente tem um ponto aqui em comum em todas as discussões da mesa, que a gente está normalizando coisas que não são normais. Então, por exemplo, o que o Bissoli está falando aqui em relação ao Flávio Dino? E eu concordo com essa questão dos 5 minutos de fama, vai 5 minutos, quando ele chega numa disputa para a presidência da República, ele já tem toda uma simbologia em torno dele, uma motivação midiática que foi criada de um grande cara, um grande ministro que combate a milícia e o narcotráfico. Mas eu acho que no caso da Marielle, eu concordo com todo mundo quando falam aqui na mesa que o Flávio Dino não deveria estar nisso, porque isso vai criando uma simbologia para ele. Em relação aos índios, que tu tocou no ponto aqui, Pavinato, eu acho que a única emissora que eu ainda vi falar de índios foi a Jovem Pan. Inclusive hoje no Pânico receberam lá uma deputada indígena que inclusive fez a transição do governo Bolsonaro. Eu acho que isso foi uma coisa que poucos sabiam, mas essas pautas elas vão sendo esquecidas. E aí, só para finalizar aqui o raciocínio, o Capeza e a Elaine, vocês vão entrevistar o Eduardo Leite, que é o governador do meu estado. Também. Então, pergunta, essa institucionalização do que não é normal, como tu falou do jogo do bicho no Rio de Janeiro e da violência pública, isso lá no Rio Grande do Sul é muito forte. Tem 2 facções que dominam aquele estado. Eu saí de lá há muito tempo, mas toda vez que eu volto, as pessoas me falam, olha, não vai em tal lugar porque está dominado pela... Eu nem vou falar o nome das facções aqui porque eu acho que é da publicidade e é o que eles querem. Mas tem 2 facções que estão simplesmente mandando no Rio Grande do Sul e governo nenhum consegue resolver, nem o governo anterior, que foi do Eduardo Leite, e agora essa renovação dele, que ele prometeu uma renovação, aí não está conseguindo. Mas tu chega no Rio Grande do Sul, o governo hoje é do narcotráfico. Então, as coisas estão sendo institucionalizadas e simbologias que não deveriam ser permitidas estão sendo permitidas no Brasil. E eu reitero o meu ponto. É a questão do Flávio Dino aqui, é o jogo do bicho no Rio de Janeiro, é o narcotráfico no Rio Grande do Sul, é o garimpo ilegal na Amazônia. A gente normaliza coisas que não deveriam ser. E o narcotráfico é competência da Polícia Federal. É isso que ele devia estar debruçado em cima. Só respondendo, Bissoli, quem é o chefe da Polícia Federal? É o delegado geral. Não, mas ele responde para quem? Para o ministro da Justiça. Ele nomeia o delegado geral, que tem função de Estado e autonomia de atuação. Agora... Se não o que o Lula disse no caso Moro, a minha Polícia Federal, é verdade. Porque se o Flávio Dino dá as ordens na Polícia Federal, que é ministro do Lula, é como se o Lula pudesse mandar na Polícia Federal. O delegado-geral nomeado tem autonomia para ser autoridade do Estado. Ele não deve subordinação ao Ministério da Justiça. Em parceria com o Ministério Público do Rio de Janeiro. Ele, como ministro da Justiça, ele prestou esclarecimento. Ele achou a devida desculpa para aparecer no holofote. Elaine, é o seguinte, esse é um caso gravíssimo que vai a tribunal do júri. Vai mesmo. Então será feito o sorteio no conselho de sentença, vão escolher 7 jurados que vão julgar. Quanto mais a política partidária estiver afastada deste caso, maior será a possibilidade do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro obter sucesso na defesa da tese acusatória com base nas provas produzidas. Quanto mais ele puder se afastar e exercer uma certa discrição com relação a esse caso, não é nem o diretor-geral da Polícia Federal,
Não é nem o superintendente regional da Polícia Federal. O delegado federal encarregado da investigação, o promotor de justiça, não é nem o procurador-geral, o promotor de justiça competente no caso, o delegado de polícia estadual competente no caso, eles devem fazer as comunicações com a maior discrição possível. Até porque o ministro disse que haverá novas operações. Então ele está revelando uma estratégia de investigação. E prejudicando quando você vai fazer novas operações, você não fala que vai fazer, você só fala depois que você fez. Você não pode antecipar aquilo que vai fazer. Tá, mas só... Então ele precisa, sim, por maior que seja a tentação de aproveitar politicamente as benesses desse momento, ele tem que recuar, exercer a constrição para que as autoridades técnicas de Estado, que independem de quem está no poder, se é o partido A ou o partido B, façam justiça à família dessa moça assassinada covardemente. Sim. Mas a verdade é que se não tivesse a força do governo federal, se a Polícia Federal não tivesse entrado, a verdade é que esse caso não seria solucionado. A Polícia Federal está no caso faz tempo, Marielle. Marielle? Elaine, no caso Marielle, eu errei só a entonação. Está no caso Marielle faz tempo. Mas a minha pergunta será que a Constituição serve para quê? Sim. Para limpar a bunda? Não. Essa pergunta é muito séria, porque a Polícia Federal tem competência para atuar contra o narcotráfico internacional. Você veja o que aconteceu no Brasil. Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. A coisa parece que foi normal. Quer dizer, aconteceu, negociou, atendeu lá, o ministro dos Direitos Humanos mandou fazer obra nos presídios, acabou. Tá bom. E nessa o Ministério da Justiça não era responsável pelo Exato. E o caso Marielle, que não é nem da competência... não pede pra dar coletiva e fala assim, ó, o problema do Rio Grande do Norte tem a ver com a gente. Aí ele não quer saber de responsabilidade. A Polícia Federal está atuando em sintonia com o Ministério Público Estadual faz tempo. Já tentaram federalizar o caso antes, não deu certo, continuaram ajudando. Não é fácil investigar um crime como esse. Não é porque é uma visão, desculpe, muito utopista, achar que entrou agora a Polícia Federal, o ministro da Justiça, o caso começou a se resolver. Não tem super-homem. Investigação tem que ser algo criterioso, que dá trabalho, é cruzamento de dados, verificação de mensagem de WhatsApp, correr atrás do dinheiro, fazer o caminho do dinheiro, quem pagou quem, cartão de crédito, comunicação, localização por satélite do uso de celular através das antenas, as chamadas ERBs, hoje muito prejudicadas por causa do uso de WhatsApp. Investigação é uma coisa complicada. Não é de uma hora para outra que surge um super-herói e... Não, mas tudo bem. Vai resolver. Nós estamos falando do abstrato. Não havia vontade... Eu estou falando do concreto. Vontade de investigar, não. Até porque então você está... então você está dizendo o contrário... de Justiça do Rio. Você está falando o contrário do STJ. Então o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e a polícia que estava investigando não tinham vontade. E agora, como entrou o ministro da Justiça, passou a ter vontade. Mas é difícil. 5 anos. Mas pega a relação de outros homicídios. Vai no DHPP, que é um departamento inteiro, pega quantos homicídios e quantas investigações por homicídio são arquivadas por desconhecimento de autoria desconhecida. Quantas? Mas a gente sabia que neste caso em especial existem interesses que faziam com que esse processo não caminhasse no estado do Rio de Janeiro. A gente sabe de que no crime organizado... Aí é uma acusação grave, eu vou ficar quieto. O STJ mentiu. Aí eu vou ficar quieto. Falou isso hoje. Então ele falou... Peraí. Envolve o MP, minha instituição. Não falei do MP. Não, peraí. Vamos parar com suposição. Vamos parar com suposição. Aí eu fico... Não, peraí, Capê, você está fazendo suposição. Não tem suposição. O STJ falou que não estava havendo corpo mole da Polícia do Rio. Que não estava havendo corpo mole unanimidade do STJ. Então o STJ estava mentindo. Que é isso. Eu acho que não. E o Ministério Público do Rio de Janeiro, ele é um atuante. Às vezes até vai além, atua às vezes até com excesso. Mas por omissão eu não conheço. Mas nós temos os próprios integrantes da polícia envolvidos no caso. O Elcio é um PM. É um PM? Sim, mas você óbvio. Tem um departamento da Polícia Civil que está investigando isso. Não, tá tudo vinculado. Então, quem que é esse 3 criminosos com farda
tem esse controle todo sobre a polícia? Mas nós sabemos que lá a polícia está envolvida nas milícias, etc, Capês. Mas não todos... Isso não é a polícia... desconhecido de ninguém. Sim, ninguém então, pode ter policiais, aqui. não a polícia. Então você deslegitimou toda a polícia do Rio. Não, eu não disse que é generalizado. Então aí o STJ está errado, tem que federalizar, então. Até porque... Pelo raciocínio da Elaine. Exato. Teria, mas o STJ disse que não era o caso. E é o STJ. Olha, eu tem conheço, essa da sentença. Não é o STJ do Rio de Janeiro, é o STJ de Brasília. Eu conheço o Ministério Público do Rio. É um excelente ministério de altíssimo nível, com muita qualidade de trabalho. Mas eu não estou falando do Ministério Público do Rio de Janeiro. Mas o Ministério Público ele está em cima da investigação. Desculpa, Mas ele precisa da polícia. Capês, Elaine, acho que tem uma coisa que mostra isso claramente. Se o Ministério Público do Rio não fosse sério e a influência política fosse fácil ali, não tinha tanto ex-governador ter sido preso e condenado no Rio de Janeiro. Vocês estão desviando o que eu falei. Tão simples quanto isso. O Ministério Público não faz investigação sem a polícia. Ela precisa da polícia. Eu estou falando da polícia. Às vezes, mas o STJ disse que estava fazendo um bom trabalho. A questão é, quem dá a última palavra? Mas o STF também descondenou o Lula e vocês são o Judiciário. O Judiciário às vezes erra. O Judiciário. Sim, não. Nós estamos falando de investigação. Não. Uma coisa é errar. Uma coisa é errar, outra coisa é fazer corpo mole. A questão é a seguinte. Outra é fazer corpo mole. Normalmente os erros são por excesso, como o Capês disse, não por omissão. Os erros do judiciário, sabe, quando ocorrem, na sua grande maioria, é por excesso de ativismo. O que a gente viu hoje é que quando há vontade... Eu não vi nada hoje, essa que é a questão. Eu só vi vontade, o Flávio ela tá certa, eu vi vontade política de um ministro em aparecer na televisão. Não, de resolver um caso, a coisa caminha. A gente agora só precisa saber quem mandou matar. A gente precisa saber, óbvio que a gente precisa saber tanta coisa. A gente precisa saber se o Brasil vai avançar, a gente precisa saber... Agora, eu acho legítimo a gente pedir que tenha vontade política de descobrir onde está Amarildo, quem matou o Celso Daniel, o Ulisses Guimarães. Pois é. Quem mandou dar facada no Bolsonaro... Mas isso não Claro que deslegitima. É pessoalidade. O processo da Marielle. É pessoalidade, é pura pessoalidade. Da mesma maneira que o Bolsonaro não pôde dar e isso é um absurdo, a graça pro Daniel Silveira por pessoalidade. Como é que eu falo que num país com apenas 63% de homicídios solucionados, eu só pego um caso porque eu prometi para a irmã da vítima? Não, que isso comece pelo primeiro. Eles têm que ser resolvidos todos, inclusive o da Marielle. Olha, mas não é o caso. Eu só queria dar assim, porque a relatora ministra Laurita Vaz, que é uma ministra do STJ dura, linha dura, o Bissoli sabe disso. Ela foi a relatora do caso de federalização. Certo. Que disse Laurita Vaz? Ela leu o processo. Tem vários detalhes. Ela destacou que a Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro estão tendo atuação firme na solução do crime. Ou seja, contrariando a Elaine Keller, não estão fazendo corpo mole. Considerando o vasto acervo já formado no caso, com centenas de diligências cumpridas, o deslocamento das investigações para a Polícia Federal traria mais atraso nas investigações, ressaltou. Então, veja bem, está tendo empenho sim, é que é difícil. Eu convido vocês a fazerem uma visita ao Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, que é um órgão de elite da Polícia Civil. Eu trabalhei com eles faz muito, desde o começo da minha carreira. Mãe, vai o ônibus, desde o começo da minha carreira no Tribunal do Júri. Pode ir lá, eles vão mostrar para vocês qual o número de homicídios que não são esclarecidos, que é um número alto. Porque o volume de homicídios é maior do que a capacidade que o Estado tem. Cantando a barata da vizinha. Nesse caso, foi um crime feito... Fabinato trouxe o dado no início do programa. Não, e foi um crime feito por profissionais. Com homicídio praticado por profissionais. Gente, a questão é 76 políticos mortos em 2020. Então, exato, mas nenhum deles importa, porque... Não se sabe. Agora, é pura pessoalidade. Agora são 15 horas e 2 minutos. E, aliás... Se você sair daí, eu vou lhe rogar uma... Qual é a praga que eu vou rogar em você? E no DHPP lá. Exatamente. Você vai ficar perdido na excursão ver jogo da Portuguesa. do DHPP ou vai ir para a excursão com o Capês cantando a barata da vizinha no banco de trás.